tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Olá, juventude, benção pura, Deus abençoe você. Você acabou de ver, maravilha. Hoje eu recebo aqui no Papo de Juventude Jonathan Bastos. Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor, pastor Geiel, prazeraço estar aqui com vocês. O prazer é todo meu. Gente, já tem um tempo que a gente quer trazer o Jonatas aqui para tocar para a gente, contar a sua história para a gente, trazer uma palavra para a gente. E hoje, aprove Deus nos agraciar com essa linda, nobre e riquíssima oportunidade. Então, gente, compartilhe essa live aí. Compartilhe aí esse papo jovem de hoje, porque tem muita coisa boa para a gente nesta data especial. Jonatas, prazer mesmo ter você aqui, tá bom? Deus continue abençoando sua casa, sua família, toda a sua vida.
Jonatas Bastos, o quê? Qual o nome todo? Jonathan Bastos da Silva. Da Silva, benção, benção. Gente, eu conheci o Jonatas por indicação, né? Vídeos. O Jonatas tem um ministério bastante conhecido aqui na região e fora da região também, né, Jonatas? Aí, aprove Deus, eu conhecê-lo pessoalmente na igreja dele, né? A gente foi ali, estive pregando na igreja dele e a gente viu ele no teclado, como vocês acabaram de ver, maravilhosamente bem. Foi assim, para mim, uma êxtase de emoção, de alegria de ver o que Deus faz na vida daquele que se predispõe de fato a servi-lo. E hoje nós estamos aqui tendo a honra de ouvir a sua história. Então começou Papo Jovem de hoje. Quantos anos? Eu tenho 27 anos recém-completados. Aí, 27 anos, foi agora nesse mês de julho, né? Isso mesmo, dia 18. Maravilha, parabéns, viu? Obrigado. Já deixando para você os nossos parabéns e que Deus continue lhe abençoando, ok? Amém. Fala pra galera, ó, presente, meu Pix é brincadeira, eu sempre quis falar isso. Manda o Pix. Fala o Pix aí, galera, manda o presente lá. É sempre bom, né, saber que Deus tem levantado uma geração de jovens comprometidos com o Evangelho, com a palavra. Né? A gente ouve muitas coisas por aí, né? Que essa geração, mas tem os remanescentes que Deus tem levantado e a gente sabe que você é um dentre muitos que Deus tem levantado para trazer o Evangelho de forma genuína, profunda para essa geração. E é um prazer mesmo ter você aqui com a gente. 27 anos... Como é que foi a sua experiência no Evangelho? Conta pra gente. Bom, eu sou nascido, né, numa família cristã. Minha mãe se converteu aos 6 anos. Meu pai é nascido dentro da igreja mesmo. Meu pai é presbítero, né? E eu fui educado na palavra do Senhor, os conceitos que eles me ensinavam, né, de obediência, de poder fazer. É sempre papai do céu gosta, papai do céu não gosta. E essa foi a minha formação e até mesmo a questão da deficiência, né? A minha avó é cristã também, meu avô. Então eu via minha mãe cantando para o meu avô tocar, eu via a minha avó orando e aí chamava ela, queria orar, queria fazer consagração desde pequenininho. Então a minha trajetória cristã começou, aquele texto, né? Desde o ventre da minha mãe, né? Desde antes de ser formado, realmente Deus já tinha um propósito para a minha vida e sempre foi Cristo, né? Sempre foi evidenciar a palavra dele através da minha vida. E eu entendi isso muito pequeno, muito cedo. Glória a Deus. De fato, Jonatas, a família é primordial, né, na vida da gente. E para você jovem que está nos ouvindo, né, obedecer pai, mãe, andar nos caminhos do Senhor é receita de vitória, né? Receita de vitória. E a gente tem visto isso, né? E que maravilhosamente bem ver você assim, desfrutando, né, deste caminho que o Senhor lhe proporcionou. Né? Tocando desde quando, Jonatas? Fala pra gente, qual a sua experiência musical, como foi seu desenvolvimento? Eu via o meu avô, minha mãe, né, tocando, meu pai cantando, e quando a gente ia para a igreja, a minha atenção já não era mais a voz, já cantava na igreja com 3 aninhos, mas o que me chamava a atenção realmente era a bateria. E eu vi o batera tocando tal, e fazia os gestos com o bracinho, e os meus pais vendo, meus avós, eles me deram uma bateria de presente, tamanho infantil, bem pequenininha mesmo. Eu toquei naquela bateria até meus 12 anos, sei lá. E a minha formação ali, né, primeiro instrumento na bateria, o bracinho era tão pequeno que eu não conseguia segurar as 2 baquetas ao mesmo tempo. Eu tinha que fazer uma opção. E aí, como eu sou canhoto, eu falo que Deus ele gosta de brincar com a gente às vezes, assim, no bom sentido, de ser algo engraçado mesmo, porque eu falo, o mundo já é difícil para um canhoto que tem a mão. Imagina para um canhoto que não tem a mão. O menino ainda nasce canhoto sem os braços, sem a mão, nem seus braços. E assim, eu segurava com o braço esquerdo, fazia os gestos com a cabeça, né? E fui evoluindo no instrumento. Foi o meu primeiro instrumento. A bateria foi o seu primeiro instrumento? 3 para 4 anos de idade. O segundo instrumento foi o teclado. E entrou na minha vida numa fase muito difícil, porque eu nasci com encurtamento no fêmur também, fêmur direito. E ali eu tinha passado por um processo cirúrgico para poder fazer o alongamento desse fêmur.
né? E eu com a perna operada ainda, meu avô me ensinou a fazer as primeiras notinhas no teclado. E para fazer um dó, mi, sol, era o dedão do pé esquerdo e 2 dedos do pé direito. Hoje um pé só faz uma tétrade ali fácil. Que isso, que O pé isso. cresceu só um pouquinho, né? E por último veio a guitarra, aos meus 15 anos de idade. E quando alguém fala para mim que não toco porque eu não tenho dom, eu não toco por causa disso, por causa daquilo, eu falo, rapaz, a guitarra é um instrumento que nem a minha mãe acreditava que ia tocar. Se nem a sua mãe te acha bonito, irmão, você tá mal demais. Né? Porque a mãe acredita em tudo. Verdade, verdade. Confia, né? Verdade. A mãe tem aquela perspectiva de, não, meu filho é bonito, meu filho é inteligente e tal. E nem a minha mãe acreditava porque era meio óbvio, né? Sim. De olhar, como é que toca guitarra sem a mão? E ela toca, né? Violão, desde novinha. Só que ela parou um tempo de estudar. Inclusive voltou a estudar quando eu comecei a tocar. Motivou ela, né, para a glória de Deus. Para você que não sabe, ele está falando da guitarra aí, ele tocou o teclado hoje, mas toca bateria, toca guitarra também, né? Se você quiser, entre no YouTube, pesquise, né? Pela misericórdia de Deus, Jonatas passou por várias ocasiões incríveis, né? Eu estava acompanhando com a minha família Ídolos, né? Programa Ídolos, Record ou SBT? Era SBT. SBT, Era né? aquele programa que começou como Ídolos, depois virou Astros, Astros. depois virou Qual o Seu Talento. Isso. Quando eu fui, na época que eu fui, era Astros. Que legal, que legal. Era Astros, né? Isso. Quando você ele foi. Foi uma vez e depois voltou. Que legal, que legal. Rede Globo de televisão, né? Isso, Caldeirão do Hulk. Caldeirão. Programa do Gugu na Record. Que legal, Pela graça de rapaz. Deus. Que legal. Sem contar países também, né? O Jonatas conhece Japão. Isso, estive na Inglaterra, né? A primeira viagem que eu fiz foi para a Argentina, depois fui para a Inglaterra, depois Japão, Portugal, Estados Unidos por último. Que isso, Pra gente. glória de Deus. Ó, não há limites para quem serve a Deus, né? Não há barreiras para quem quer vencer de fato, né? Eu lembrei daquele hino, pois não há barreiras, né? Para aquele revestido de poder. E hoje nós estamos falando sobre isso. Superação, é possível você colocar seus projetos, seus planos, seus sonhos em ação. Ainda que pareça difícil, ainda que visivelmente, como ele acabou de dizer, né? Existem coisas que são meio óbvias, né? Eu não tenho essa condição, eu não consigo dessa forma, mas existem outros caminhos, outros meios, e mais, existe um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Que felicidade, tá? Poder te receber aqui, né? Da guitarra, fala pra gente, como é que foi a questão da evolução da guitarra? Foi bateria, teclado, depois veio guitarra ou não? Como é que foi? Isso mesmo, né? Aos 3 anos para 4 batera, depois aos 5 teclado. Eu parei um tempo por conta da própria cirurgia, né? Parei com a bateria e aí foi quando eu me interessei pelo teclado. E por último a guitarra. E tem um detalhe curioso, porque quando eu fiz a cirurgia, né, aos 5 anos de idade, eu precisava de 7 centímetros, eu ganhei 6,5 centímetros. E aí a igreja ouve o testemunho e já dá glória a Deus. Aleluia, né? Só que é glória a Deus de fato, só que algumas coisas na nossa vida, elas não caminham de acordo com aquilo que a gente imagina. E eu tive um acidente, eu fraturei a perna. Que isso, rapaz? Na infância. Então eu perdi aqueles 6,5 centímetros que eu ganhei, né? Eu precisava de 7, ganhei 6,5. Perdi os 6,5. E além de ter perdido, né, pela fratura, a médica ela engessou o meu osso errado, encurvado. Ela não ajeitou o osso para poder engessar. Ela não abriu, ela simplesmente engessou. E aí o osso que estava molinho ainda, recém-operado, ele calcificou torto. Calcificou encurvado, por isso eu perdi os 6,5 centímetros. Só que quando eu comecei a tocar guitarra, não levou muito tempo para eu perceber que não ter os 6,5 centímetros me ajuda mais do que atrapalha. Que isso? Né? É realmente uma postura adequada para eu tocar guitarra por horas e não me cansar. E eu não sabia, mas Deus já sabia. Aleluia! Né? Então tem coisa que... Glórias! Eu lembro agora, né, da passagem onde Pedro volta a pescar. Né? Pedro queria peixe. Ele pesca os peixes, mas quando chega na praia, Jesus já tinha um peixe. Pronto, ele come e depois deixa os peixes para lá. Ele vai fazer o que realmente importa. Então, Deus ele tem esses meios de tratar com a gente, de
dá pra gente aquilo que a gente tem a impressão que precisa, mas depois ele mostra realmente o que faz falta na nossa vida e ele completa essa obra, né? E até por isso também a minha mãe tinha um pouco de dificuldade de acreditar, né? Pelas condições físicas também, nunca me desmotivou, nunca falou, você não vai conseguir, mas também a gente sabe, né? No olhar. Só que hoje, para a glória de Deus, em todos esses lugares que eu fui, ela foi também, né? Glória a Jesus. Então teve a oportunidade de conhecer, aprendeu a amar comida japonesa. E a guitarra ela foi um instrumento que doeu muito para aprender. Na panturrilha, né? Eu sentia muitas dores, muitas câimbras na panturrilha. Foi mais difícil. A abertura dos dedos também. Você fica com o pé inclinado, né? Isso. Enrijece a panturrilha, né? Exatamente. E eu demorei a aprender que não pode deixar ela rígida. Tem que deixar ela relaxada. É o truque de todo guitarrista, na verdade, né? A mão não pode ficar dura. A mão tem que ficar solta, né? Pegada não é necessariamente força, né? Apertar, aquela força assim, bruta. Mas é uma força mais estratégica. Mas é o jeito, né? O jeito de pegar. Então eu demorei para aprender isso. Só que eu ensaiava, mesmo assim, todos os dias, umas 4 horas por dia. Eu era um aluno muito mais disciplinado do que eu sou hoje, né? E comecei... 4 horas por dia para os meninos que fazem aula aqui na igreja, ó, 4 horas por dia de prática, né? Prática, treino. Intensa, repertório, muito repertório, né? A galera que está assistindo, que toca, muito legal estudar teoria, importantíssimo você saber o que você está fazendo, mas é muito importante também você ter prática, ter repertório, né? Eu vejo muito esse erro muito grande na galera hoje em dia. A galera estuda o campo harmônico, estuda os modos gregos, estuda o que for, né? Para quem não é músico agora tô falando grego realmente, né? O cara estuda, mas ele não tem repertório, ele não sabe tocar as músicas do original. Eu falo, cara, você tem que saber quais são os acordes originais, você tem que saber os caminhos para ali dentro você aplicar o que você sabe. Então eu tinha muito repertório, eu sempre gostei muito de tirar música, isso me ajudou demais. E ali os meus dedos foram soltando. Né? Minha referência era um cara assim que eu vou tocar a vida toda e vai ficar difícil encostar nele, né? O Juninho Afran. Juninho. É a minha referência e eu ouvia aqueles bends, eu ficava tentando reproduzir aquilo e conforme ia tocando as músicas deles eu via que a sonoridade ia melhorando, né? E às vezes a gente quando está começando a tocar fala, nossa, tá muito legal. Aí hoje eu assisto os vídeos lá de trás e falo, meu Deus, o que eu estava fazendo? Mas tudo tem uma história, né? Tudo glória tem um começo. Deus, e a dor foi passando, o músculo foi cedendo. E graças a Deus, hoje eu já não tenho mais dores para tocar. Esse frio aí mata a gente um pouco, né? Tá bastante a gente perde frio, uns né? BPMs, né? A gente perde uma velocidade ali, mas o importante é a musicalidade. Vou me aproveitar da ideia do worship agora. Rapaz, falar em Juninho, essa semana eu estava ouvindo o CD Além do que os olhos podem ver. Monstro. Pra mim, é o melhor do Brasil, é o melhor do Brasil. Eu sou fã desse álbum, cara. Eu toco, acho que uma música, ou um solo inteiro, talvez, não, que é o solo do Além do que os olhos podem ver, eu porque o resto não dá. Conheço a Oficina desde o Manga, né? Não era o PG, né? PG ainda, né? Mas esse CD... Além do que os olhos podem ver, os caras estavam inspirados. Contratempos, cara, pelo amor de Deus. Juninho cantando. O último álbum que eu tinha ouvido era o Tempo. O Tempo. Eu pulei, né? Eu era criança, eu não ouvi o Humanos, que a galera fala tanto. Eu ouvi bem mais tarde, eu ouvi depois. Humanos é bom também. Mas foi um choque pra mim, porque eu ouvi o Tempo e depois pulou Humanos, eu não escutei o Além do que os olhos podem ver. Falei... Caramba, é isso que eu quero tocar guitarra. Foi exatamente nessa época que eu falei, eu quero tocar guitarra. Que benção. Porque o que eles fizeram ali foi marcante, assim, na minha história. E tem várias músicas ali, né, que também me marcaram, assim, espiritualmente mesmo, né? Aquela, eu queria tanto te dizer. Poxa, marca a gente saber que nós temos um pai, né? Glória saber a Deus. Que a gente vai além dos nossos limites, porque Verdade. Deus nos leva além dos nossos limites. Então, para mim, a Oficina G3 é muito mais do que rock, né? A música, a guitarra, é realmente uma espiritualidade naquelas letras, naqueles pontos, né? Que tocam realmente a nossa alma. Eu me sinto tocado na alma, assim. Rapaz, e de fato, né? A gente falando de Oficina, tem essa música, né?
voar além, além do que os meus olhos hoje podem Superação. ver. Eu acredito, Jonatas, que as pessoas que te conheceram na infância, hoje, né, te vê bem mais além do que viam, né? Imaginavam. Gente, o Jonatas é professor de música, é palestrante, é pregador da palavra de Deus, né? Professor de escola dominical. Desde quando a gente arranha umas aulas lá na Glória, IBD, glória a aprendendo Deus. com os mestres lá, o pastor Gustavo, o presbítero Glória a Lucas. Deus, glória a Eles Deus. são bênçãos. Aproveito o ensejo para mandar um abraço, né, para o Lucas, que é o líder de jovens lá da tua igreja, e pastor Gustavo, que é o pastor do Jonatas. Jonatas, Deus abençoe, muito bom ter você aqui. Eu gostaria de saber, né, sobre a sua questão na escola, como é que foi seu desenvolvimento escolar? Como é que você enfrentou os olhares das pessoas, né? A gente precisa aproveitar essa oportunidade e você sabe como que é a geração de hoje, né? Você está com 27 anos, né? Quando você tinha 12, 13, né? A geração era outra, mais dura, mais resistente, menos ansiosa, né? Hoje a gente tem uma geração mais ansiosa, mais insegura. Como é que era na sua época para você enfrentar os olhares assim? Fala pra gente. Olha, eu aprendi esse conceito muito cedo. Por exemplo, quando eu estava na rua com 3 aninhos ali, alguém falava, coitado, ele não tem as mãos. A minha avó não falava na frente da pessoa, mas quando ela saía, ela falava, tem sim, ó, suas mãozinhas aí. Então, eu aprendi aquilo e quando vinha outra pessoa e falava, aí a minha resposta não era nem para a pessoa, eu ficava quietinho, quando a pessoa saía eu falava, aí, que boba, né, vó, que bobo, eu tenho minhas mãozinhas assim, olha elas aqui. Então, a minha avó me ensinou que mão não é a coisa em si, o membro em si, mas é o conceito de utilidade. Que isso, né? De ser útil. Poxa, que de bacana. fazer algo positivo, de que gerar lindo, algo positivo. Rapaz. Que então, lindo. Ali nas palavras dela, né, sem muito desdobramento, hoje eu olho para trás e lembro disso. Então aquilo forjou uma mente muito forte nesse sentido contra bullying. A minha mãe dizia assim, olha, quanto mais você der ideia, você mostrar que você se importa, que te incomoda, mais as pessoas vão falar. Então, na infância eu ignorava essas coisas, raramente me irritava quando alguém falava alguma coisa, era muito raro mesmo, e na adolescência não só ignorava quando alguém falava por maldade, mas como comecei a brincar com isso, né? Com a questão da deficiência, alguém fala, pega uma coisa lá pra mim, e fala, poxa cara, não vai dar não, hoje eu tô sem mão, sabe, umas coisas assim, eu sempre... Aprender a lidar com isso, Exatamente, né? Então se tornou uma coisa divertida para mim brincar, né? Hoje eu tenho o privilégio de participar, de estar dentro de algumas empresas, né? Sou patrocinado pela NIG, pela Tajima. Que isso? Não sabia, João. Sim, e Deus abriu essa porta para mim, né? E lá tem o Marcinho, né? Mandar um abraço pro Marcinho, ele assiste minhas coisas, cara. E ele sempre brinca comigo, né? Ele fala, tô com saudade de você, né? Tô. Então, assim, tem essas brincadeiras e eu realmente gosto de brincar, eu acho legal, saudável, né? Dentro de um contexto, então... Eu comecei a lidar com essa questão da deficiência assim. Então, na escola, eu brincava muito com as pessoas, né? Tinha ali os meus amigos, a galera que era mais chegada, mas sempre interagi muito bem com todo mundo. Eles me ajudavam no que eu precisava de ajuda. E aqueles que às vezes não eram tão próximos, mas também respeitavam, né? A minha história, o meu trabalho, que desde cedo eu toco nas igrejas, né? Viajo. Então, graças a Deus, ele me ensinou a lidar com esse olhar da diferença e até hoje passo por isso. E hoje eu tenho o privilégio de compartilhar esse ensinamento, né? Esse aprendizado que eu tive com pessoas que estão do meu lado também, né? E dizer assim, olha, as pessoas vão olhar, é atípico alguém andando sem os 2 braços na rua. Uma vez eu estava andando na rua e aí perguntaram para o meu amigo meu, não, minto, eu estava... Alguém viu uma foto minha e perguntou para um amigo meu como é que ele anda, né? Mas o meu problema, eu tenho as pernas, né? Então, assim, as pessoas têm um olhar muito diferente e eu precisei me adaptar a isso, né? E é importante que as pessoas que estão perto de mim
que entendam isso também, que vejam isso e veem, né, no dia a dia, os olhares e tal. Aí alguém olha pelo braço, fica meio assim, mas daqui a pouco pensa um pouquinho e fala, você ministrou na igreja tal, assim, assim. Aí já era, aí a deficiência sumiu, Glória a Jesus. apareceu a eficiência para a Glória glória a de Deus, né? Jesus. Então, Amém. acho que isso que é o importante. Pensar assim é muito bom, Jonatas, porque você falou algo interessantíssimo. O conceito de utilidade me marcou. Me marcou. Tem pessoas que têm tudo, mas não conseguem ser úteis. E, de fato, o segredo está aqui, né? Na mente, no coração, na fé, na esperança. E eu amo o Evangelho, amo a palavra de Deus. E hoje, eu estou vendo de forma clara o efeito também do Evangelho. Eu conheci amigos com deficiências também, né? Eu não sei se a gente pode falar assim, né? A gente fala pessoas especiais. Tal. Tem vários termos, todos definem, né, a mesma coisa, não tem termo melhor, termo pior, é mais uma questão de formalidades. Eu Sim. não me importo com nenhum dos Sim. termos, deficiência, portador de necessidade especial. Para mim é palavra do português, que vale mesmo o que a gente está falando, eficiência. Né? Verdade. Eu gosto de falar isso, que eu não verdade. sou deficiente. Eu tenho uma deficiência. Ter é diferente de ser. Que isso? Porque eu tenho uma deficiência, não tem como mudar isso. Agora, se eu sou eficiente ou se eu sou deficiente, aí depende de como eu me comporto. E eu, para a glória de Deus, tenho procurado a eficiência, né? Me Glória a encontrar na Deus, eficiência. glória a Deus. Eu estou falando porque eu já vi jovens que deram cabo da sua vida, né? Por não conseguir lidar com as coisas. E pessoas que não teve contato com o Evangelho. Eu acredito que o Evangelho, de certa forma, te deu muita segurança, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso aí? Com certeza. Se eu aprendo que Jesus andou sobre as águas, o que é tocar guitarra com os pés? É cosmovisão cristã. É cosmovisão cristã. É uma maneira Aleluias. cristã de enxergar a vida. Verdade. Então, isso é o que faz diferença para mim. Verdade. Né? Essa relevância, não é nem a minha música, né? Porque a arte passa. Mas, como diz a própria palavra, Deus não passa, a palavra de Deus não passa. Glória a Jesus. Então, a minha mente de superação, por mais que eu possa falar da minha história, tal, mas o segredo para quem está ouvindo a gente, quer ter um mindset assim, na palavra da moda, quem quer realmente ter um jeito de pensar assim, cara, é pela palavra, não tem outro caminho, não tem um psicólogo que eu vou ver, não tem um coach que eu vou assistir, um curso que eu vá fazer. É pela palavra. Os cursos ajudam, né? Mas você conhecer, ter conhecimento. Mas o que realmente faz a diferença de uma pessoa frustrada para uma pessoa realizada é saber que a nossa realização é Cristo. E eu aprendi isso, que Cristo é a minha realização. Se eu estou ganhando, eu estou feliz. Mas se eu estou perdendo, se a minha deficiência me impede, né, de fazer determinadas coisas, eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Glória a Isso Jesus. faz um mindset forte, né? É a palavra de Deus. E eu vejo a galera buscando em outras coisas, às vezes busca em relacionamento, né? Mas se fosse assim, então para mim seria uma dificuldade, porque eu fiquei muitos anos sem ter um relacionamento. E hoje, graças a Deus, tenho um relacionamento abençoado. Então, valeu essa espera, né, na minha trajetória. Então, assim, quando você olha para as coisas e se apoia nas coisas, você se frustra. Você realmente chega a ponto de pensar sobre que a vida não vale a pena. Porque uma pessoa que toma uma atitude assim, ela chegou à conclusão que a vida não vale a pena para ela. Mas todo dia, quando eu abro os olhos de manhã, eu vejo que a vida está valendo a pena. Glória a Jesus. Porque em meio às dificuldades, Deus também tem trazido realizações que eu nem com 4 braços iria conquistar. Então vale muito a pena viver com Cristo, ter essa mente, né? Realmente o que o apóstolo Paulo fala, mente de Cristo. Pessoal, tudo quanto você faz, eu faço, Jonatas também faz. Não há limite para eles, né? Não tem barreiras. E até melhor do que nós, eu confesso que eu tinha
visto algumas coisas, poucas coisas ao seu respeito na rede social, mas aquele dia no culto me marcou muito, muito, porque muitas vezes eu tentei, cheguei em casa, né? Minhas cunhadas estavam lá, cantoras, nós rimos, que às vezes eu estou aqui, eu erro pra caramba as notas. E eu erro muito, vocês que não veem. Rapaz, eu cheguei, sentei, Também. eu vi você passando, aí você fez a introdução do Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, aquela introdução. Falei, gente, jovem, não há limite, não há. Você precisa querer, você precisa abraçar essa ideia de que em Cristo nós podemos todas as coisas, né? Claro que aqui eu estou falando com sabedoria, né? Porque também, senão pessoas interpretam. Mas tudo quanto Deus quer que você alcance, você irá alcançar. Se Deus quer, você irá alcançar. Claro que tem coisas que nós queremos e Deus não quer, né? Mas existem coisas que Deus quer que você alcance, mesmo você não vendo em você condições, força, você irá alcançar. Jonatas, bênção mesmo poder te receber, né? Eu gostaria que você deixasse uma palavra para os nossos jovens. Eu conheço os jovens, Jonatas, que desistem da vida, desistem do que estão fazendo, porque ouviram uma palavra grossa, foram mal interpretados. Você sabe, nós estamos nessa geração dodói, essa geração que aí tem os termos, né, Nutella, né, muitos. Eu entendo também o processo histórico, eu entendo também o que tem causado essa insegurança em nossos jovens, mas Deus levanta pessoas como você para isso, para dizer, não, há esperança, Tem jeito. há um jeito. Eu gostaria que você deixasse uma palavra para eles. Eu quero deixar essa palavra final, então, pegando um gancho no que você disse sobre o propósito, refletindo sobre o propósito. Quando eu completei 17 anos, mais ou menos, no mesmo ano que eu completei 17, acho que foi 2011, se eu não me engano, eu estava tocando guitarra há mais ou menos um ano e eu tive o privilégio, o convite, né, do Sandrão, da Casa da Música, para poder abrir o workshop do Juninho Afran. E nesse dia, foi até no Gacemes, né? E nesse dia eu fiz a abertura e no final tocamos o Juninho, a Pozan e eu. Que isso? Tocamos meus próprios meios. A abertura que eu fiz foi com a música Continuar, né? Tocando o instrumental, Sim. uma versão que o Juninho tinha lançado. Sim. E no final eu toquei com eles. E aquilo mexeu muito comigo. Porque a minha vida toda eu disse que eu ia ser médico. A minha vida toda, desde criancinha. Muitas cirurgias, né? Eu fiz cirurgias no braço também, porque na fase de crescimento o osso crescia, o músculo não acompanhava, então precisava cortar o osso, lixar o osso. Então eu fiz alguns processos cirúrgicos e tal, procedimentos cirúrgicos. E ali, esse ano de 2011 foi muito marcante na minha trajetória, porque eu queria muito ser médico. Estudei, ganhei um médico lá do Rio de Janeiro, o Dr. José Flávio, ele pagou para mim os meus estudos desde a 4ª série até eu me formar, que foi o ano de 2011 justamente. Então, assim, eu tive investimento, as pessoas acreditaram, me apoiaram muito, mas quando eu toquei com o Juninho Afran, isso foi em abril, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, rapaz, eu estou viajando, a gente ministra, a gente toca nas igrejas, eu não falava muito ainda na época, mas já tocava, né? Minha mãe cantava, meu irmão estava começando a tocar batera, e meu pai que ministrava mais a palavra, e eu olhei para aquilo e falei, eu posso viver disso, eu posso ter o meu prazer no mesmo lugar, né? O meu prazer espiritual no mesmo lugar da minha realização também profissional. E eu não sabia, não tratando a igreja como trabalho, mas é que dali abriram muitas portas para palestrar, né? Para muitas coisas assim. Então, por isso que eu junto as duas coisas, né? E eu queria muito ser médico, ralei, fiz as provas e fiz um voto com Deus, falei algo com Deus. E quando chegou o fim do ano, eu fui aprovado em biomedicina, fui aprovado em nutrição, fui aprovado em educação física. Consegui passar nas 3 disciplinas, mas nenhuma delas era o meu próprio sonho, era a medicina.
E não por falta de opção, mas eu entendi naquilo uma resposta de Deus, porque para eu ter entrado para a medicina era muito pouco, faltou muito pouco. Então eu realmente fiquei assim, não, eu vou ser músico, Deus me quer na música. E a partir daquele ano de 2011, Deus começou a falar assim, para tocar através de algumas pessoas, fala alguma coisa, a gente quer ouvir de você a sua história. Ali eu comecei a falar, aí outras pessoas começaram, você tem que palestrar, você palestra e tal. E eu dizia que não. Um dia eu comecei a dizer que sim, e através dessas palestras, desses trabalhos, eu fui indo em mais lugares, contatos, e o meu currículo que eu citei agora há pouco, né, para a glória de Deus, gravação no Abbey Road, lá em Londres, que é o estúdio dos Beatles, né, apresentação no Maracanã, no encerramento das Paralimpíadas, as viagens internacionais. Isso tudo veio de realmente entender qual era o meu propósito. A minha carreira poderia ser linda na medicina, apoiada por Deus. E se você tem esse sonho, vai até o final, porque eu fui até o final, eu fiz tudo que eu podia. Mas realmente, deixa o seu chamado falar mais alto. Deixa o Espírito Santo falar mais alto. O que você tem que fazer? Porque aquilo que ele te chamar para fazer, nenhuma outra coisa você vai ser tão bem sucedido quanto isso. E o segredo do sucesso da minha carreira, para a glória de Deus, apesar de eu não ter muitas visualizações, do meu canal não ser um canal tão grande, aproveita, segue lá, J Basta Oficial, não ser algo ainda estrondoso, mas o que já alcancei, para a glória de Deus, é realmente muito mais do que eu alcançaria se eu estivesse fora do propósito. Então procure entender em Deus o seu propósito. Entender propósito não é parar de fazer o que você faz. Enquanto você faz o que você já está fazendo, continuar falando com Deus, Senhor, o que o Senhor me chamou para fazer? E quando isso se revelar, investe tudo que você tem. Faz como a palavra de Deus, fala sobre a própria palavra de Deus, sobre o Evangelho. Vende o seu campo, vende tudo que você tem de valor. Compra aquele campo onde está o tesouro e fica com ele para o resto da vida. E é o que eu quero fazer. É uma missão muito difícil, impossível para nós sozinhos, mas temos o Espírito Santo, né? O nosso amigo para ajudar. Então busque o seu propósito, entenda o seu propósito, e aí vai ser impossível você ser infeliz. Você vai ter momentos de tristeza e dificuldades, como todo mundo tem. Jesus teve, mas a vida no todo vai ser feliz. Tá aí para você. Deus abençoe, Jonatas. A mãe dele está aqui, veio com ele. Muito obrigado, viu, minha irmã? É muito bom, gente. É muito bom saber que Deus é aquele que abre os caminhos para que nós possamos passar, né? E viver os planos de Deus, os projetos de Deus, é mais importante na nossa vida do que viver os nossos próprios planos e projetos. Você quer ser feliz? Alinhe os seus projetos aos planos de Deus, aos projetos de Deus, e você terá uma vida vitoriosa. Que Deus abençoe sua vida. Jonatas, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma alegria poder recebê-lo. Nós vamos ter uma palestra, eu já quero desde mão, né, desde já falar sobre isso, né? Nesse segundo semestre de 2021, nós vamos ter algumas palestras, e um dos palestrantes aqui, para a nossa juventude, será o Jonatas. Vamos ver a agenda dele aí direitinho, vamos estar agendando, e vai ser uma bênção poder recebê-lo, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Deus continue lhe dando graça, sabedoria, te levando a lugares altos, para você assim falar desse nome maravilhoso, que é o nome de Jesus. Amém. Eu agradeço muito o convite, né? Vim falando para o pessoal aqui, como eu tinha te contado, ontem, quarta-feira, né? Eu estive na igreja, cultuando ao Senhor, e lá me veio o seu nome, porque nós já estávamos conversando, né? E eu pensei, me veio à mente, o pastor Jael sumiu, acho que eu vou mandar uma mensagem para ele, e só me veio uma palavra: aceita. Amém. Até ali eram pensamentos meus, né? Mas o nome e a palavra aceita foram realmente direcionados pelo Espírito Santo. Glória então, a Deus, a gente está aqui. Eu disse com a minha mãe, eu não sei qual vai ser o efeito, mas eu sei que Deus quer fazer grandes coisas. Aleluia. E que Ele possa completar, né? Glória em nome de Jesus, essa boa obra. Então, amém. Um prazer, agradeço. Estamos aqui debaixo da direção de Deus. Amém. Que Deus abençoe você. Até a próxima live, em nome de Cristo Jesus. Compartilhe essa live, compartilhe esse bate-papo, e vai ser uma bênção. Até a próxima, em nome de Jesus.
Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Aleluia. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou